Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a essa palestra da disciplina de Planejamento Estratégico. Essa palestra que tem como temática Inovação e Planejamento Estratégico na Gestão Pública. Hoje nós vamos aprender aí com o professor Dr. Tiago Souza Silva, né, que vai falar para nós sobre a importância da inovação e do planejamento estratégico dentro da área de gestão pública. Sempre é importante tratar a gestão pública de uma forma aonde todos os gestores públicos entendam da importância de um planejamento estratégico que seja efetivo, né, que busca eficiência, eficácia e efetividade. Gostaria de agradecer à professora Rosa por sempre conduzir e articular aí com os tutores EAD, tutores presenciais, também com todos os alunos aí esse processo de ensino-aprendizagem. Gostaria de agradecer também ao professor Dr. Tiago por aceitar o convite, né, de compartilhar o seu conhecimento conosco. E agora eu passo a palavra para o professor Tiago. Fique à vontade, professor. Boa noite, professor. Está me ouvindo direitinho? Sim. Ótimo. Primeiramente, agradecer o convite, né? Prazer estar aqui com vocês, a convite do nosso querido professor Marcos. E é uma honra falar com todos vocês, alunos, né, colegas, professores que estão aqui, um pouco sobre a nossa experiência, né, na área de gestão, tanto na docência, na carreira como docente, como também na gestão pública, né, as experiências que a gente acumulou aí ao longo dos anos. E é um prazer para mim estar aqui para repassar um pouco disso, né? E quem sabe contribuir aí com a formação de vocês, com o conhecimento de vocês. Aí no primeiro slide a gente sempre coloca, né, professores, nossa apresentação, né, aquilo que a gente conseguiu aí durante uma trajetória de vida, né? Então, o ano de 2025 que está encerrando agora foi um ano muito especial para mim. Foi o ano que eu concluí o meu doutorado e eu acho que a gente nunca está pronto, né? A gente sempre está estudando, se aperfeiçoando o tempo todo. Mas para mim chegar nesse nível de ensino, que é o doutorado, era praticamente algo impossível, né? Pelas nossas origens, pelo o ambiente que favorecia ser totalmente contrário. Então é uma conquista muito grande e eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de estar, né, já com essa titulação que foi tão árdua, mas que saiu aí esse ano, estou muito feliz por isso. Tá? Aí embaixo eu deixo o meu contato, é o meu e-mail institucional, eu sou professor da UEMASul, professor de carreira, professor efetivo. Para quem não conhece, né, para quem está nas cidades mais distantes aqui do Bico do Papagaio, nós somos uma universidade recente, apenas 8 anos de criação, e desses 8 anos eu tenho o orgulho de fazer parte de quando ela surgiu, né? Então, eu estou há 8 anos na instituição também, como professor efetivo. Somos uma instituição regional, né? A gente tem campos em Estreito, também em Açailândia, né? Aqui em Imperatriz e Estreito, a gente está mais próximo dos municípios do Tocantins, né? Então, a gente conhece a Tocantins, conhecemos o trabalho que é desenvolvido aí no Estado e somos parceiros, né, de fronteira de Rio Tocantins, mas parceiros também. Professor, desculpe, mas está muito baixo, está intercortando o som. Está muito baixo? Deixa eu tirar o fone. E está intercortando. E outras pessoas estão reclamando também que não está dando para ouvir. Tá, eu vou tirar o fone para ver se fica melhor, tá? Vou colocar um pouco mais perto. E aí, melhorou? Melhorou um pouco mais? Está melhor sim. Obrigado. Pronto. Obrigado. E se ficar baixo, se falhar, podem me interromper e falar, tá bom, pessoal? Porque a minha tela aqui tá só o slide. E aí eu não tenho como ver o que vocês estão digitando, tá?
Bom, então vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inovação e planejamento na gestão pública. Dois conceitos, né, importantes a serem tratados hoje, principalmente nas discussões, né, que nesse ano de 2025 nós tivemos sobre tecnologia, sobre novos conceitos e processos utilizados na gestão das empresas e, por que não, na gestão pública, né? Nós, como cidadãos comuns, a gente tem percebido que nós estamos vivenciando um momento muito diferenciado em relação à gestão pública, né? Se antes a gente pensava numa gestão mais burocrática, mais enraizada, hoje nós já nos deparamos com situações do dia a dia em que requer um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais de agilidade, tanto por parte nossa como cidadão, como também pela própria gestão pública. Então, hoje a gente vai falar de como transformar instituições públicas por meio da visão, estratégia, criatividade, que é algo que a gente vê tão presente, né, no ambiente privado. Será que é possível inovar na gestão pública, né? Será que a gestão pública vem inovando nos seus processos, na sua forma de conduzir a sua administração ao longo dos anos, né? Então a gente vai falar aqui de gestão pública num conceito mais amplo, não somente na esfera municipal, mas também pensar na estadual e na federal, por que não, né? Então, para a gente iniciar, vamos pegar um conceito sobre inovação de 2010 que diz que a inovação pública é o processo de criar, testar e implementar novas ideias que gerem impacto concreto na sociedade. Quando a gente pega o conceito de inovação, né, a gente já tem ali o novo e a ação. Então, é quando a gente traz algo que possa modificar uma atividade que poderia ser de uma maneira mais simples, a gente fazer de uma forma diferente, nós já estamos inovando. Muito erroneamente, a gente só quer relacionar a inovação com tecnologia, né? Então, a inovação ela só vai existir se tiver ali uma interferência tecnológica. E não é bem assim. A gente pode inovar no processo, a gente pode inovar no atendimento, a gente pode inovar na modalidade de como planejar um orçamento, né? Então, a gente tem maneiras diferentes de fazer alguma coisa, e isso já é uma inovação. Quando a gente traz para o conceito da administração privada, nós buscamos ali com a ideia, né, com o plano de negócio, a modelagem de negócios, a utilização de recursos para buscar ali o planejamento de uma empresa, a gente faz essa sequência, né, de criar, testar e implementar para saber se vai dar certo ou não, né? Eu poderia até colocar aqui no conceito do autor de que ainda é possível você prototipar, né? Ou seja, utilizar de um teste para saber se vai dar certo ou não, para melhorar ainda mais aquela ideia naquilo que você está desenvolvendo de melhoria de processo na gestão. Então, o objetivo é criar, testar e implementar novas ideias e gerar um impacto concreto na sociedade. A inovação ela só vai existir na administração pública se ela gerar um impacto social. Então, vamos supor que um determinado gestor decidiu implementar uma política pública de acessibilidade nos órgãos públicos de um determinado município. Ele só vai conseguir criar, testar, implementar se essa acessibilidade trouxer um impacto social. Se não tiver um impacto social na melhoria, né, do atendimento, ou seja, na quantidade de pessoas atendidas por aqueles órgãos, no acesso dessas pessoas a esses órgãos e mensurar isso, né, se trouxe impacto ou não, é que vai validar se houve de fato uma inovação. Então a gente precisa mudar um processo, mudar uma forma de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ter indicadores que me digam se trouxe aquele impacto social. E aí, pensando nisso, por que nós vamos falar de inovação no setor público, né?
A inovação, ela deixou de ser opcional na gestão pública. Então, se antes era um conceito percebido apenas na empresa privada, né, hoje a gente traz para a administração pública a necessidade da inovação, porque a sociedade ela muda, né? E as mudanças sociais, as transformações sociais, onde as pessoas são imbuídas de novas necessidades, de novas culturas, né? Onde a sociedade muda constantemente por meio das relações sociais, passa a ser obrigatória a gestão pública atender a essas demandas, né, a essas necessidades sociais, melhorando os serviços e lidando com restrições também orçamentárias. Então, da mesma forma em que há a necessidade de prestar um serviço inovador para a sociedade, ao mesmo tempo a administração pública esbarra nas dificuldades de orçamento. Nem sempre uma inovação vai ser um processo de baixo custo, né? Como também nem sempre inovar vai ser necessariamente uma atitude que vai requerer um orçamento muito alto. Então, a necessidade de planejar que tipo de inovação vai ser realizado é fundamental, com a perspectiva de atender sempre a uma necessidade social e gerando este impacto social. O que é inovação? O que é inovação, na verdade, na gestão pública, né? Ela se apresenta de 4 formas. Então, eu já falei bastante sobre a inovação de serviços e de processos, né? Então, a de serviços é quando a gente obtém novas formas de atendimento, a digitalização de documentos, que até por força de lei, né, a administração pública hoje precisa digitalizar processos, documentos, para manter um arquivo, né, para mais de 5, 10 anos, e esse arquivo digital, então a digitalização de documentos passa a ser um processo por força de lei, mas ao mesmo tempo uma inovação na prestação de serviços, e a simplificação, né? Então a utilização de sites, de mecanismos de autoatendimento, facilitam bastante os serviços prestados pela gestão pública. Outro tipo de inovação importante é a de processos, né? Então eu posso reduzir etapas, né? Então aquela burocracia que antes era muito enraizada no serviço público, ela diminui, ela enxuga, né? Porque há uma redução de etapas nos processos, há uma automatização em processos também, então torna o fluxo mais eficiente, já que antes eu precisava de uma quantidade enorme de pessoas para realizar um procedimento, um processo interno administrativo. Hoje, por utilização da automatização, né, ou seja, de recursos tecnológicos, o uso da internet, né, tornou esse fluxo mais eficiente e, com certeza, reduz essas etapas. A gente pode inovar também na administração pública de forma organizacional. Então, as novas formas de trabalhar, né, a redução da carga horária de trabalho, que poderia ser antes de horário comercial, em determinado setor, o gestor público determina que ali agora vai ser apenas 6 horas ininterruptas, né? Então, novas formas de trabalho, a gestão colaborativa, participativa, a elaboração de planos, né, plurianuais, com a participação da sociedade, né, e também dos servidores, torna o processo organizacional mais inovador. E a gente pode também inovar por meio das políticas públicas. Então, quais são as intervenções inéditas que podem acontecer para problemas sociais complexos, né? Então, os problemas mais complexos, como moradia, saúde, transporte, os direitos fundamentais que devem ser assegurados pela gestão pública e que, ao longo dos anos, é necessário que aquela política pública inove para que esse processo não se torne mais problema, um gargalo, né? Então, assim, quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas de forma racional, diferenciada,
estratégica para que aquela política pública seja alcançada e os problemas sejam mitigados, né? Então, a inovação no serviço público pode acontecer dessas 4 formas: por serviços, por processos, organizacional e políticas públicas. Aí vocês podem até me perguntar, mas o gestor público ele consegue fazer as 4 formas de inovação ao mesmo tempo? Consegue, vai depender muito da visão do gestor, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que os políticos eles não são preparados administrativamente, né, de visão estratégica, de gestão mesmo, para assumir os seus cargos. Claro que a gente não pode generalizar, mas a maioria é dessa forma, né? Eles são políticos, eles não são gestores. Então eles precisam de um arcabouço de servidores, né, técnicos ali para que possam fazer com que o processo seja seguido. Mas nem sempre, por conta da visão do gestor, que não é gestor, ele é só político, não se consegue implementar os 4 tipos de inovação. E às vezes nenhum tipo, né? Ele se preocupa apenas em apagar incêndio ali durante 4 anos e depois se reeleger e assim por diante, né? Então, a gente pode classificar a inovação na gestão pública como dependendo de 3 fatores fundamentais. Ela precisa ter a capacidade institucional, né, o que eu acabei de falar agora há pouco, então estrutura suficiente para uma cultura de inovação, equipes técnicas, né, e com visão estratégica para que possam realizar, né, o processo de inovar em qualquer circunstância, desde as mais simples até as mais modernas e sofisticadas, né? A governança e a liderança. Então, essa capacidade institucional ela é o mais difícil de se alcançar, já que a maioria das pessoas que trabalham na estrutura de governo, seja ela municipal, estadual ou federal, são servidores temporários, eles não são servidores de carreira, né? E essa capacidade institucional ela vai sendo mais fragilizada. Tecnologia e dados, então, o uso inteligente de ferramentas digitais e também de evidências para que isso possa ser implementado. E a gestão precisa de uma cultura de inovação, né? Favorecer a criatividade, a experimentação, né, que eu falei logo no início, que é você prototipar, testar se vai dar certo ou não, e a aprendizagem contínua, né? Às vezes, quando a sociedade, né, elege os seus representantes e esse representante ele vem ali da administração privada, né, é um empresário, é alguém que já ocupou cargos de liderança, de diretoria, né, de chefia em umas empresas, acaba que ele traz essa cultura para o serviço público e ele pode facilitar ali o processo de inovação. Mas a própria cultura da administração pública é uma grande barreira para a inovação, né? Porque a gente tem a cultura de que o servidor público é o que não trabalha, que o servidor público é aquele que chega a hora que ele quer, né? De que o gestor ele só faz alguma ação, alguma atividade, se aquilo for de retorno político, que se reverta não num benefício social, mas que se reverta em voto futuramente, né? Então, a cultura administrativa da gestão pública em si, ela é um grande fator de impacto e de barreira para que isso possa acontecer. Então, quais são essas barreiras, né? A gente tem burocracias muito rígidas, então, por força de lei, né, a administração pública ela se depara muito com a rigidez da burocracia. A burocracia, para nós administradores, nós entendemos que é um processo, é um mecanismo de controle e é fundamental que ela exista, mas na administração pública o que se percebe é o excesso da burocracia. Então, esse excesso de burocracia torna mais rígido a inovação. O medo do erro, né, e da responsabilização. Então, o gestor público ele tem o medo de errar e de responsabilizar alguém ou de ser responsabilizado, né? Ele tem ali aquele receio da improbidade administrativa, dele ter a sua candidatura cassada,
Então, ele busca sempre fazer o básico, o que está ali permitido por lei, porque ele acredita que se ele tiver um processo de criatividade, de inovação na sua gestão, isso pode causar algum empecilho na sua gestão e na sua candidatura futuramente. A gente tem como barreira a baixa interoperabilidade entre órgãos. Então, os órgãos dentro da própria administração, eles atuam de forma mais independente do que interdependente. E isso acaba sendo uma barreira. Uma secretaria de infraestrutura decide inovar em um processo, mas lá na secretaria de administração esse processo não é bem aceito, né? Isso pode dar ali um conflito de interesses e, novamente, a inovação não acontecer. As limitações orçamentárias também são empecilhos, já que os municípios, levando aí para a esfera municipal, né? Já que os municípios eles sobrevivem mais com recursos próprios, né? E aqueles fundos constitucionais que são obrigatórios. Então, acaba que essas limitações orçamentárias vão acontecer. E a resistência a mudanças, e a gente não fala somente do gestor, né? A gente fala das pessoas que são, por exemplo, servidores efetivos e de carreira, que estão ali há muitos e muitos anos, esperando a sua aposentadoria chegar, e acaba que se a gente tem uma gestão com uma mentalidade diferente, com a mudança, a proposta de mudança, a gente vai sofrer algum impacto de resistência a essas mudanças, principalmente pelos servidores de carreira, né? Então, qual é o papel da liderança inovadora? Kotler, né, ele fala que a liderança ela consegue fazer 5 objetivos. O primeiro que é inspirar por propósito, criar um senso de urgência, mobilizar pessoas, reduzir barreiras organizacionais e estimular a criatividade e experimentação. Então, o primeiro líder ele tem que ser inspirador, né? Então, a inspiração dele, de uma liderança que é incansável, que busca o objetivo da administração pública, que é o bem-estar social, se preocupa com o social, com as pessoas, ele acaba engajando ali a sua equipe, né? Ele cria esse senso de urgência pelas necessidades e demandas sociais e acaba mobilizando a equipe. E nessa mobilização de equipe é importante a gente destacar que são os servidores efetivos e os servidores temporários, né? A gente tem um conflito muito grande entre esses dois tipos de profissionais na administração pública. Então, o líder ele precisa, acima de tudo, fazer com que essas duas classes de trabalhadores consigam trabalhar juntas para que aquilo possa acontecer, tá? Outra questão é reduzir barreiras que são organizacionais e estimular a criatividade e a experimentação. Aí a barreira já foi quebrada, a equipe já está ali coesa para fazer com que aquele processo, né, ou aquele atendimento nos 4 tipos de inovação de fato aconteça, tá? Então, o que é planejamento na gestão pública? O planejamento na administração pública quer dizer principalmente sobre o processo racional para definir objetivos, estratégias, ações e metas, considerando recursos e contexto institucional, né? No segmento público, o planejamento ele vai alocar esses recursos de forma eficiente e garantir a continuidade das políticas públicas. Então, quais são os instrumentos principais de planejamento que são utilizados, né, pela gestão pública? Então, a gente tem aí a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, o planejamento plurianual, né? A gente tem as parcerias público-privadas, as PPPs. Então, no setor público é necessário utilizar desses recursos que são até obrigatórios por lei para que o recurso público seja utilizado dentro da legalidade, dos princípios, né, da administração pública, da impessoalidade,
da publicidade, da eficiência, enfim, da moralidade, né? Então, o planejamento no serviço público é a utilização desses recursos de forma eficiente e, principalmente, né, de forma legal para atender às necessidades sociais. Bom, aí nós temos uma pirâmide que vocês conhecem, né, mostrando os níveis organizacionais. E aí a gente começa logo abaixo com o planejamento operacional, né, definindo rotinas, cronogramas, execução da prática de atividades. Então, no planejamento operacional, a gente já vai ter ali o desdobramento de todo o planejamento, né? É a execução de fato pelos servidores daquilo que se busca dentro daquela gestão pública. O planejamento tático ele já traduz a estratégia em programas, projetos e metas setoriais. Onde que a gente consegue enxergar bem o planejamento tático? A gente consegue perceber dentro da lei orçamentária anual, onde lá tem todas as secretarias, todos os órgãos, né, daquela esfera administrativa, e dentro de cada órgão tem lá os seus programas, os seus projetos e a destinação orçamentária para cada um deles. Então a gente pode chamar isso de planejamento tático. Já o planejamento estratégico é a visão macro, né, de todo o planejamento. Então a gente já vai ter a missão, a visão, os objetivos de longo prazo e o direcionamento institucional para que as coisas aconteçam. Dentro da lei orçamentária, dentro dos recursos, né, de planejamento na administração pública, a gente sabe que isso acontece ali de forma quadrienal, né, ou seja, em 4 anos, sabendo que o 4º ano vai ser utilizado para o primeiro ano do gestor recém-eleito, né, para que atenda ao princípio da continuidade do serviço público, o interesse público se sobrepondo sempre ao interesse privado. Então, o planejamento estratégico se desdobra em tático, que vai se desdobrar na execução por parte do planejamento operacional. E aí o planejamento ele vai ser orientado para os resultados, né? Então, a gente tem que ter indicadores de desempenho. Então, lembram lá no começo que a gente falou que a inovação ela só vai acontecer quando a gente tiver métricas para mensurar se houve um impacto social. Então, os indicadores de desempenho são importantes para que a gente saiba se o planejamento trouxe de fato resultado. As metas precisam ser claras e bem definidas. Eu até costumo dizer que um candidato, por exemplo, quando ele está bem intencionado, ele faz lá suas propostas de campanha, né? E naquelas propostas de campanha, nada mais é do que o que ele quer atingir enquanto gestor público. E se ele utilizar de maneira racional e como gestor mesmo, né, daquele pleito que ele foi eleito, ele vai trazer todo o seu plano de governo e desmembrar isso em planejamento estratégico, tático e operacional, para que o que ele fez em forma de promessa de campanha se torne metas claras e bem definidas ao longo dos 4 anos de sua gestão e ele conclua aquele processo, né, aquela gestão, mensurando se o que ele fez, né, lá na sua proposta de campanha, se realmente foi cumprido, né? É preciso que durante o processo se tenha avaliação e monitoramento. Claro que ele pode ter feito uma proposta de construir X escolas durante 4 anos. Mas durante o processo, né, durante a sua gestão, ele teve dificuldades, houve catástrofes, né, problemas ambientais, ele teve que destinar recursos para outras pastas, outras finalidades. Então pode ser que ele não consiga, né, atingir aquilo que fez em forma de proposta de campanha. Então é preciso avaliar e monitorar tudo isso, até mesmo para que ele possa prestar contas depois com a sociedade do porquê que aquela meta, daquele objetivo não ter sido atingido. A transparência, né? Hoje, por força de lei, também é obrigatório. Algumas prefeituras, por exemplo, são muito fiscalizadas
caso elas não consigam tornar a sua gestão transparente pelo portal da transparência, que foi o maior marco da transparência pelo governo municipal, estadual e federal. Então, os municípios eles precisam fazer da transparência um objetivo legal e básico na sua gestão, né? Além disso, há a prestação de contas. Aí a gente fala de prestação de contas não só com os tribunais, né? Os tribunais de contas, mas também com a própria sociedade. Então, prestar contas com a sociedade também é altamente necessário. Então, o planejamento ele só vai ser, de fato, atingido se o gestor tiver a capacidade de fazer com que os seus resultados sejam mensurados. Tá? Bom, então a inovação mais o planejamento torna-se uma integração necessária, né? Planejamento sem inovação se torna burocrático. Então, é o que a gente não quer que a administração pública siga, o excesso da burocracia. Então, se o planejamento for só um planejamento por si só, ele vai tornar os processos, a gestão, mais burocrática. Tá? Outra questão é sobre a inovação. Inovação sem planejamento vira improviso. Então, eu não posso pensar na inovação sem qualquer tipo de intervenção de planejamento, né? A junção dos dois produz uma gestão pública mais estratégica, mais resiliente, eficiente, participativa e focada em impacto social. Tá? Então, as consequências para o planejamento, somando-se à inovação, são altamente benéficas para a gestão pública, né? Como que eu posso tornar uma administração mais participativa? Então, eu posso planejar a participação social, né, interna da equipe e, aliado a isso, trazer um processo de inovação. Isso faz com que a gente consiga melhorar processos, serviços, né, dentro da gestão pública. Tá? Bom, aqui eu apresento para vocês algumas ferramentas modernas, né, para a gestão pública inovadora. A gente utiliza algumas delas no segmento privado, mas aqui já é uma aplicação mais para o setor público, né? Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, do Design Think, que é centrado no cliente, na empresa, e aqui a gente adota o modelo Design Think centrado no usuário e no cidadão. A satisfação deste usuário, do cidadão, mediante a prestação de serviços públicos, é o essencial, né? Outro fator importante, outro recurso importante que a gente pode utilizar é o Lean Government, que é a redução de desperdícios e processos enxutos, né? Na administração privada, a gente utiliza o Lean Manufacturing, né? Seria a redução ali de recursos materiais durante um processo de produção. Como na administração pública a gente presta serviços, então a gente vai enxugar desperdícios, né? Eliminar desperdícios no processo aí da gestão pública. As OKRs, né, que é uma sigla em inglês que significa mais focar em objetivos, né? E aqui na administração pública a gente precisa focar em objetivos prioritários. Então, o que é prioritário em Sítio Novo do Tocantins? O que é prioritário em São Miguel do Tocantins? Pode não ser a mesma coisa. Então, o gestor ele precisa focar, né, no objetivo prioritário para aquela cidade, naquele momento, naquela cidade. E aí a gente tem o GovTech, não sei se vocês já viram falar, mas se pesquisarem na internet esses dois últimos, vão ver que eles são bem interessantes e podem ser aplicados na gestão pública. Já temos modelos de gestão pública em alguns municípios
inovadores por utilizar esses dois recursos, que trazem aí a tecnologia como meio de inovação, né? Então, o GovTech, que são soluções tecnológicas para governos, então melhorar ali processos que eram feitos de forma mais manual, e a gente traz a automatização desses processos, né? Vocês viram agora há pouco a gente falando disso. A inovação de processos traz isso por meio da automatização. E a gente tem os laboratórios de inovação. Então, os próprios municípios, os estados e o governo federal podem criar laboratórios de inovação dentro da sua estrutura administrativa para que sejam espaços de criatividade, espaços de testagem de protótipos, né? E voltando lá para o conceito inicial do autor, que dizia que inovação é o processo de criar, implementar, né? E testar possibilidades para que aquela administração possa atingir seus resultados. Tá? Então, qualquer uma dessas ferramentas, consideradas hoje ferramentas mais modernas de gestão pública, podem ser empregadas sem qualquer tipo de recurso extraordinário. Eu não consigo implantar isso na minha gestão porque no meu município o orçamento é limitado. Mas quem disse que a gente precisa ter um orçamento enorme, né, para que isso possa acontecer? É mais uma mudança de mentalidade e na forma de gestão mesmo. Se você utiliza o Design Thinking, o Lean, né, o OKR, esses três primeiros principalmente, eles não têm custo algum. É só uma mentalidade, uma nova forma de gerenciar. Então, se a gente faz a inovação centrada no cidadão, que é o modelo proposto para a gestão pública atual, a gestão pública mais moderna, né, ela vai atender necessariamente às necessidades da sociedade. Então, a gente faz diagnóstico participativo. O que é isso? Nós vamos nos bairros, nós vamos nas associações comunitárias, né? A gente vai onde tem representatividade, onde as pessoas estão, para que a gente faça um diagnóstico daquela localidade por meio das necessidades daqueles cidadãos. Então, a inovação ela vai começar a partir da sua origem, de fato, né? Das necessidades básicas que aquelas pessoas têm. Naquele bairro mais distante, lá de Colinas do Tocantins, por exemplo, a gente tem um bairro de alta vulnerabilidade social. Então, o que as pessoas mais gostariam que fosse resolvido naquela localidade? É o transporte, é a segurança, é o saneamento básico, né? Então, o diagnóstico participativo ele é necessário para uma inovação que é centrada no cidadão. Logo em seguida são feitas co-criações com usuários, né? Então ali são feitos processos de criatividade, de saber o que pode ser resolvido a partir das sugestões daquela comunidade, daqueles usuários, né? Realiza-se depois testes rápidos, né, que são os protótipos, e aí depois se faz a interação contínua, né, para saber se de fato aquela solução trouxe o impacto social que a inovação requer. Né? Então, nós podemos utilizar ainda como recurso a inteligência de dados na transformação digital. Então, se eu quero melhorar, por exemplo, um processo, inovar com processos, a digitalização do setor público, ela passa a ser uma obrigação, como a gente falou, né? Então, traz agilidade, traz transparência, personalização, reduz custos e o monitoramento em tempo real. Então eu posso inovar em processos, eu posso inovar no serviço centrado no cidadão, né? Eu posso inovar de maneira organizacional, utilizando algum recurso como Design Thinking, como o Lean, como o OKR ou Laboratório de Inovação, enfim. Então eu posso me munir de estratégias para fazer com que a inovação aconteça. Então, como que a gente pode implementar, e aí já partindo para o encerramento da minha fala, como que a gente pode implementar uma inovação na prática, né? Então, a gente precisa identificar um problema claro
e esse problema ele só vai ser identificado junto à comunidade. Ele não pode ser um processo de gabinete ou que saia de cima para baixo, né? Eu preciso ouvir a comunidade, eu preciso ouvir a representatividade dessas comunidades, né? As associações, enfim, e tornar esse processo de diagnóstico mais preciso, né? Na definição desse problema. Depois eu envolvo servidores, e aí volto a frisar, servidores, a gente tem um problema muito grande quando se trata de servidores, porque eles têm conflitos entre a classe efetiva e a classe temporária, né? São aqueles que foram colocados ali naquela gestão recém-eleita para trabalhar junto com aqueles políticos eleitos. Então a gente tem um conflito muito grande. Antes de envolver servidores, a gente tem que integrar esses servidores, né? E aí envolvendo eles no processo de inovação e também os cidadãos, tá? Logo em seguida a gente vai mapear processos, ver a melhor forma de fazer o que deve ser feito. A gente tem um restaurante popular e lá no restaurante popular a comida é R$1. E aí as pessoas tinham que levar a moeda de R$1. Mas agora a sociedade mudou, as transformações sociais também, e hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro, as pessoas só andam com Pix, no celular para fazer ali o pagamento, né? Então a própria mudança social, o próprio hábito da sociedade faz com que a gestão pública melhore o seu processo. E ali ela tenha como fazer a utilização de outros meios de pagamento, né? E que ela tenha que se reinventar. Então, mapear processos é importante. Pode acontecer de fora para dentro, como eu citei agora há pouco, mas pode acontecer também de dentro para fora, né? De uma melhoria que aconteça ali até como uma forma de surpreender o cidadão perante aquela organização, aquele atendimento. Depois a gente gera ideias, testa soluções em pequena escala, então começa ali gradativamente a fazer os protótipos, as testagens, né? Saber se está certo ou não, se é necessário algum tipo de ajuste e aprender com esses erros. E aí é a hora de institucionalizar as práticas bem-sucedidas. E é importante frisar que mesmo que seja na gestão de um prefeito, de um governador ou de um presidente, que aquela inovação aconteceu, ela não pode deixar de existir porque foi aquele político que implementou. A gente precisa muito entender da necessidade da continuidade da prestação do serviço público de qualidade e que a prática de implementar uma inovação não seja só atrelada ao político que implantou, mas a administração pública ela precisa seguir o seu dinamismo, a sua melhoria contínua, né? Independente do político que foi eleito, reeleito ou não, né? E aí nós temos uma cultura organizacional já implementada, uma prática de inovação bem-sucedida, e aí a gente cria uma cultura organizacional de inovação. Então, aqueles servidores, né, aquela sociedade, ela já espera que o gestor público, de alguma forma, busque surpreender, busque inovar, busque transformar aquela sociedade com práticas duradouras, com práticas que tragam bem-estar social. Então, uma cultura organizacional inovadora é aquela que traz um ambiente seguro para experimentar coisas que podem dar certo ou não. Claro que dentro da legalidade, sempre obedecendo aos princípios constitucionais, o incentivo à criatividade. Como que eu posso incentivar a criatividade no serviço público, né? Eu não tenho como bonificar, recompensar pessoas financeiramente, mas eu posso incentivar a criatividade de fatores não financeiros, né? Reconhecimento, folgas, e aí todos os recursos que a gente utiliza para a motivação de pessoas, a gente pode utilizar no incentivo à criatividade, né? A gente pode, inclusive, incentivar a criatividade num ambiente de trabalho mais feliz, num ambiente de trabalho onde as pessoas estejam satisfeitas em estar naquele local, né? Coisas que são até mais subjetivas, incentivam a criatividade.
o treinamento e o desenvolvimento de pessoas, né? Não somente naquilo que elas devem fazer tecnicamente. Então, eu tenho lá uma nutricionista que trabalha na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, eu tenho que promover capacitação para ela, para que ela possa trabalhar na secretaria e desenvolver o trabalho dela da melhor forma possível. Isso é importante? É, mas eu tenho que desenvolver pessoas. Então, fazer com que elas adotem o conceito de inovação no seu trabalho em si, independente dele ser simples ou mais complexo, né? A colaboração entre os setores, então aquilo que eu falei no início, né, de não ser uma organização burocrática, enraizada burocraticamente, mas que ela busque ter dentro dos seus setores a interdependência, e essa colaboração ela deve ser dessa forma, e o reconhecimento de boas práticas. A gente sabe, por exemplo, que o SEBRAE eles fazem muito bem o reconhecimento dessas boas práticas voltadas para cidades empreendedoras, né? Cidades inteligentes. A gente tem vários prêmios que reconhecem boas práticas na gestão pública. Então, adotar essa cultura de inovação traz como consequência essas premiações, esses reconhecimentos, né? De gestão amiga da criança, de gestão responsável ambientalmente, e assim vai, né? Todas as formas de reconhecimento de boas práticas. E aí, para a gente chegar para a nossa finalização, eu deixei aqui para vocês alguns exemplos de inovação que a gente teve recentemente no Brasil, né? Todos nós hoje somos usuários frequentes do gov.br, que trouxe a unificação dos nossos serviços digitais, né? A gente tem até os memes aí nas redes sociais sobre o reconhecimento facial, que facilitou bastante o nosso uso no dia a dia, assinatura de documentos, né? E todos os outros serviços que se unificaram a partir da nossa assinatura, do nosso reconhecimento facial, e que foi uma grande inovação na gestão pública recentemente, né? A gente tem os laboratórios de inovação, aí vocês estão vendo uma imagem da Câmara dos Deputados, que tem um laboratório hacker, né? Que é um laboratório desses de inovação na sua própria estrutura, e lá se propõe a criatividade, tudo que a gente falou aqui sobre melhoria de processos, de serviços, na gestão pública lá, nesse segmento que é a Câmara dos Deputados. A gente tem como exemplo os sistemas integrados de saúde e de vigilância, né? Aí nas unidades básicas de saúde, nos níveis de baixa, média e alta complexidade. Hoje há uma integração muito grande desses serviços, inclusive utilizando o Gov, né? Utilizando mapeamento por CPFs, por regionalização ali das equipes de estratégia, né, de saúde da família. Então, os sistemas integrados, saúde e vigilância se tornaram hoje em dia um marco na gestão pública no Brasil. O atendimento digitalizado em prefeituras já é uma grande realidade, né, em cidades de porte médio e de porte maior. O uso de dados para políticas sociais, educação e mobilidade, um grande avanço que nós tivemos foi o CAD único, né, com a utilização aí desses dados sociais para todas as políticas públicas sociais no Brasil, utilizando esse cadastro único pelo Sistema Único de Assistência Social, né, que é o SUAS. Então, diante de todos esses exemplos, a gente pode entender, né, que nós temos vários benefícios hoje na sociedade. Nós temos serviços mais rápidos e acessíveis, redução de filas e de burocracia. As políticas públicas, elas se tornam mais eficientes quando se tem inovação. Há um melhor uso do dinheiro público, né? Apesar da gente ter aí todos os escândalos de desvio de recursos, que ainda acontecem com bastante frequência, mas onde se tem inovação no serviço público, se tem o melhor uso desse dinheiro público, há uma maior transparência e confiança e uma melhoria direta na qualidade de vida da população.
Então, nós entendemos, né, pessoal, aqui nessa rápida apresentação com vocês, que inovação e planejamento são interdependentes. Nós aprendemos que o gestor público ele precisa pensar de forma estratégica, mas também agir com criatividade, e ele deve estimular essa criatividade na sua equipe, né, a partir dos problemas sociais diagnosticados ali, na gênese dos problemas que são as comunidades. A sociedade ela demanda governos mais ágeis, digitais e também participativos. Inovar é possível e necessário em qualquer órgão público. Então, para quem está lá em Axixá do Tocantins, pode inovar da mesma forma que a capital Palmas, né? Então, em qualquer órgão público, independente do tamanho da cidade, da complexidade, claro que quanto maior for a cidade, maior for o órgão, mais complexo será, né? O servidor ele é protagonista da transformação pública, independente dele ser efetivo, dele ser nomeado, né, que é o temporário, ele atua de forma protagonista em todo o processo. E é isso, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês. Desculpem se eu falei muito rápido, eram muitas informações para vocês, mas eu estou aberto aí para as perguntas que vocês quiserem falar, estou à disposição, tá bom? Deixa eu tirar aqui a minha tela. Professor Tiago, muito obrigado. A professora Rosa vai mediar, se tiver algum aluno que tem interesse de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, tá? Pode. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Pode falar, Maria Vitória, estamos ouvindo. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Eu quero saber se vai ficar gravado. Eu gostei muito dos conteúdos e justamente por isso que eu quero saber se vai ficar gravada para eu poder rever. Está sendo gravado, sim, e vai ser disponibilizado nos polos, tá? Tá bem, muito obrigada. Meus parabéns, professor Thiago, foi excelente. Foi maravilhoso mesmo, professor. Muito bom. Tem algum aluno que queira falar alguma coisa, perguntar, falar alguma coisa que já passou? Aqui no chat não teve, não, professor. Só falando que foi muito bom, foi ótimo os esclarecimentos e muito aprendizado. Isso é a Safira. A aula vai ficar gravada. Você quer falar, Jenny? Aqui no chat não tem, professor, perguntas. Eu deixei, professora Rosa, o meu Instagram, e o pessoal quiser me conhecer mais, perguntar alguma coisa lá na rede social, está disponível, tá? Tá, eu fiz um print aqui para passar. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram da aula. Lembrando que nós teremos um próximo encontro, aula de revisão, isso mesmo, né, professora Rosa? Nossa próxima aula é a aula de revisão já para avaliação 2, estamos chegando aí ao final do semestre. Gostaria de agradecer pela parceria da professora Rosa, parabenizar todos os alunos que tiraram o seu tempo aí para estar adquirindo mais aprendizado, principalmente nessa disciplina de planejamento estratégico, e agradecer de uma forma especial ao professor Dr. Thiago Souza, aí por contribuir conosco, né, compartilhando o seu conhecimento, como foi tão importante tratar esse assunto de inovação e planejamento estratégico na gestão pública. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. E a aula do professor Tiago foi maravilhosa. Boa noite.